Nessa aula de hoje nós começamos o estudo das forças intermoleculares. Hoje falando do dipolo induzido e dipolo permanente. O que são essas forças intermoleculares? Como o nome sugere, são forças entre moléculas, intermoleculares, entre uma molécula e uma outra molécula que esteja próxima dela. Essas forças podem aparecer de três formas. Pelas ligações de hidrogênio, que a gente chamava de pontes de hidrogênio, as mais intensas das forças intermoleculares, por dipolo permanente, para moléculas polares, e por dipolo induzido, para moléculas apolares. Vamos estudar um pouquinho melhor cada uma delas. Começando aqui pelo dipolo induzido, que pode ser também chamada de forças de Van der Waals ou forças de dispersão de London. Tá legal? São as mais fraquinhas das forças intermoleculares e ocorrem entre moléculas que sejam apolares, como nesse exemplo aqui, em que eu tenho aqui a representação de uma molécula de H2, hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Se eu aproximar uma outra molécula de H2, olha só, vai haver um acúmulo de elétrons de um lado só, porque os elétrons vão se repelir momentaneamente, vai surgir um certo acúmulo de carga negativa do lado direito da molécula e uma ausência de carga positiva no lado esquerdo daquele H2. Então, momentaneamente, surgem dipolos, polo positivo e polo negativo na molécula. Mas ao se afastarem as moléculas, tudo volta ao normal, a nuvem eletrônica volta a se distribuir uniformemente e a molécula não tem aqueles polos que ela tinha anteriormente. Então, a força de atração entre moléculas desse tipo, como é o caso aqui do CCl4, que é essa molécula apolar, são forças muito fraquinhas. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. No CCl4, os cloros vão atrair para si os elétrons porque o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Só que a gente vai ter uma anulação completa daqueles vetores e a molécula como um todo não tem vetor momento dipolar resultante, é uma molécula apolar. Nós já falamos sobre a polaridade das moléculas, tá? Sendo então uma molécula apolar, tem uma distribuição completamente uniforme dos seus elétrons. Essa seria a distribuição da nuvem eletrônica em volta do CCl4. Se essas moléculas se aproximam, momentaneamente vai surgir um acúmulo de cargas negativas de um lado e uma ausência de cargas positivas no outro, como representado aqui na figura. Mas isso é momentâneo. Se as moléculas se afastam, somem esses polos que surgiram naquele instante, certo? Então, o dipolo é momentâneo, foi induzido. Uma molécula induz a outra a assumir esses dipolos, mas que são forças muito fraquinhas, certo? Por isso, o dipolo induzido é a mais fraquinha das forças de atração intermoleculares, tá? Mas é o dipolo induzido, por exemplo, que explica como que a lagartixa consegue andar nas paredes. Ela trabalha com dipolo induzido. Nas patinhas dela, ela tem uma grande quantidade de pelinhos, tá? De cerdas, na verdade, que se a gente fosse aumentando em microscópios, nós veríamos essa figura. Vários pequenos filamentos, como se fosse ali uma escova de dente. Imagina isso aí. Várias cerdas. E quando essas cerdas encostam ali na parede, há o surgimento do dipolo induzido. As moléculas da cerda vão fazer com que haja uma reorganização dos elétrons das moléculas que constituem a parede. Dessa forma, um acúmulo de elétrons de um lado, uma ausência de outro, surge um dipolo momentâneo. Mas como na patinha da lagartixa tem uma grande quantidade desses filamentos, são muitas interações entre esses filamentos e a parede onde ela está andando. Dessa forma ela consegue caminhar. Tranquilo? Muito bem. Esse é o dipolo induzido, característico das moléculas que são apolares, a mais fraca das interações intermoleculares. Vamos ver agora o dipolo permanente. Legal, dipolo permanente. Olha só, também pode ser chamado de dipolo-dipolo. É uma força mais intensa do que o dipolo induzido e é característico de moléculas polares. Basta você pensar no nome, dipolo permanente, dois polos sempre. Ou seja, moléculas que têm dois polos sempre são as moléculas polares, ok? Então, dipolo permanente, característico de moléculas polares. É uma força mais intensa do que o dipolo induzido. Vamos analisar isso aqui, por exemplo. Essa molécula, o CH3Cl. Está aqui.
O cloro é mais eletronegativo do que o carbono e o carbono um pouco mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então nós teríamos essa distribuição aqui dos elétrons na molécula. O carbono puxa os elétrons para ele, no caso das ligações com hidrogênio, e na ligação com o cloro é o cloro que puxa. Então vai haver uma resultante para cima, um vetor momento dipolar resultante diferente de zero, e a molécula será então do tipo polar. Se nós fôssemos analisar a distribuição da nuvem eletrônica, nós teríamos essa figura, com a parte vermelha representando o acúmulo dos elétrons próximo ao cloro. Então, ali é o polo negativo da molécula e do outro lado, a partinha azul, o polo positivo da molécula. Se elas se aproximarem, elas já se aproximam com polos que existem. O dipolo é permanente, o dipolo existe sempre. Então, a atração entre o positivo e o negativo aqui é mais intenso do que lá no dipolo induzido. Tranquilinho? Ao se afastarem essas moléculas, para que eu possa separá-las, eu teria que fazer um pouco mais de força. Isso exige mais energia. A gente vai pensar nisso um pouco mais para frente, quando a gente falar, por exemplo, em ponto de ebulição relacionado com isso aqui. É mais difícil separar as moléculas que sejam do tipo polar. Consegue entender isso? Tranquilo. Mais força, mais difícil separar. Legal, galerinha? Então, o dipolo permanente ou dipolo-dipolo mais intenso do que o dipolo induzido. Lembre-se, dipolo induzido. Dois polos porque foi induzido, dois polos porque foi forçado. Ou seja, o dipolo induzido é para moléculas apolares. O dipolo permanente é para as moléculas polares. Dipolo permanente, dois polos sempre. Legal? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do Professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta contigo, o que ele oferece para nós nesse videocício é este exercício aqui da Universidade Federal do Ceará, em que ele fala sobre um sais de cobre 2 em meio aquoso. Muito bem, o que nós temos ali no sal de cobre em água? Então olha só, eu tenho o íon cobre 2, certo? Metal tende a perder elétrons, ele fala lá no nome que é cobre 2, todos os metais tendem a perder elétrons, então é cobre 2. Legal? Muito bem. Então nós temos o cobre 2+, e moléculas de água ao redor dele. A gente sabe que a água é uma molécula polar, com o oxigênio sendo mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então o oxigênio puxa os elétrons para ele, vem um acúmulo de elétrons no oxigênio, ausência dos elétrons lá no hidrogênio. Lembra disso? Lembra, né? Oxigênio acumula elétrons aqui, ausência dos elétrons aqui embaixo. Região negativa da molécula, região positiva da molécula. Muito bem, então nós temos essa disposição de cargas na molécula de água. A parte do oxigênio negativa, a parte do hidrogênio positiva. Então as moléculas de água vão se aproximar do cobre, que é positivo, pelo seu lado negativo. Então as moléculas se arranjam para se aproximar do íon cobre através do lado negativo da molécula de água, como representado aqui, ok? Então a interação que vai existir nesse caso é entre o íon cobre e o dipolo permanente da água. Então é uma interação do tipo íon-dipolo, ok? É um tipo diferente de interação intermolecular. Por isso eu escolhi este exercício para a gente resolver, para que eu pudesse falar desse tipo de interação, que ocorre então entre um íon, uma espécie com carga, e uma molécula polar, como é o caso da água. Então, íon do cobre em relação ao dipolo da água. Legal? Analisando as afirmações, você vê que a resposta é A. Legal? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marques. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!